Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Eu confesso a você que hoje quase que eu não gravo esse vídeo, porque não temos assunto. Não temos assunto. Os assuntos do Botafogo nós já estamos tratando há algum tempo. A maioria da mídia que eu acompanho tem falado sobre os assuntos que eu já falava. É um projeto para 2026, você já viu, eu já botei lá relações de jogadores de todas as posições, desde goleiros até o ponto esquerdo. Tem lá 4, 5, às vezes tem até mais, opções para o Botafogo mediante, é sempre bom lembrar isso, mediante as informações que nós temos no que diz respeito à folha salarial. O Botafogo vai fazer uma redução na sua folha salarial, provavelmente por conta ainda da dificuldade de investimento. É lógico que se houver esse investimento que o Botafogo necessita, um investimento considerável, a folha pode até mesmo ser mantida. Mas é preciso fazer mudanças de jogadores. Você já viu nos meus vídeos, eu já detectei 12 ou 13 jogadores que precisam ser dispensados do Botafogo. Jogadores que, por exemplo, não vieram com um custo muito alto, mas que ao concretizar a contratação, o Botafogo, além de ter um custo razoável, não vai ter ali a melhoria da qualidade do seu elenco. Nós já vimos isso, por exemplo, Cris Ramos, Mastriani. Mastriani vence agora o contrato de empréstimo dele, então devolve lá para o Atlético Paranaense. Matheus Martins, nós já vimos esses jogadores aí, eles precisam abrir espaço para outros jogadores com melhores condições, com uma qualidade maior. Então você pode reduzir elenco, usar mais a base. Inclusive saiu uma notícia de que o Marquinhos, zagueiro da base, teve reajuste na sua multa rescisória. Então, cara, você vai eliminando, por exemplo, o Gabriel Silva ou Gabriel Bahia, Por que você vai contratar? Inclusive o Botafogo nem está utilizando esse jogador para que ele não cumpra as metas, Para que não cumpra as metas. Pode parecer estranho, mas isso é muito normal lá na Europa, nas modalidades contratuais da atualidade, Os contratos atuais, você faz ali, busca o empréstimo com uma opção de compra, você busca o empréstimo com uma obrigação de compra, mediante ao alcance das metas que são estipuladas ali em contrato. Então é nítido que o Gabriel Bahia, o Gabriel Silva, ele não está sendo utilizado porque o Botafogo não quer que ele cumpra as metas, que ele atinja as metas e aí o Botafogo seja obrigado a fazer a contratação, porque provavelmente o Botafogo pensa em um outro nome. Um dos nomes que já foram articulados dentro do Botafogo, mas não foi à frente, é o do Abner, O Abner, o zagueiro do Juventude. O Juventude praticamente está rebaixado. O Abner passará a ser um jogador de segunda divisão. E, portanto, é plausível que o Botafogo volte ali a abrir negociação. Por esses jogadores. Ele está lá na nossa lista, na nossa relação, quando eu cito os zagueiros.
né, o Abe, né, do Juventude. E tem outros zagueiros, né, o Gustavo Martins, do Grêmio, que estava no radar do Botafogo. Tem jogadores também do exterior. Então, temos... Agora apareceu, né, esses comentários, né, essa pressão aí para que o Botafogo tente até contratar o Sousa do Racing. Tem muitos jogadores, eu lembro do AD, o zagueiro da LDU, bom zagueiro, AD, né? Ele é haitiano, se não me engano, ele é um jogador da nacionalidade do Haiti, ele é haitiano. Então AD da LDU, tem vários jogadores aí que podem servir, fora jogadores que vão sendo rebaixados aí durante o campeonato e que podem servir aí ao Botafogo mediante, logicamente, ao trabalho do scout, né? De buscar o jogador, buscar informações, qualificar o jogador dentro de uma escala, né? Para ver qual jogador seria melhor para o Botafogo. Lembrando que nós estamos falando desse tipo de jogador em virtude das notícias de que a folha salarial do Botafogo terá uma redução de 30%. Mas lógico, você pode buscar no mercado sul-americano. Ontem mesmo eu estava vendo ali o jogo do Atlético Mineiro contra a LDU. Eu estava observando um pouco melhor o Spinelli, né? Cláudio Spinelli, centroavante, que eu já falei sobre esse jogador aqui no canal, né? É um dos nomes que eu coloco ali para centroavante. Você tem Mastriani e você tem Cris Ramos. Cara, esses caras não vão produzir o que o Spinelli produz. É um jogador muito mais intenso, muito mais ativo, muito mais participativo do que os outros dois. Então, por que você vai gastar dinheiro em dois jogadores se você pode pegar e bota um? E lança ali o Kadir, né? Traz o Kadir da base e efetiva ele ali no seu time, né? No seu elenco profissional, no seu elenco principal, para que ele possa ser ali o terceiro reserva. E aí, mediante a qualidade de um e de outro, cara, é possível até que o Kadir venha a ter um protagonismo maior. Então, mais ou menos assim que eu penso. Titular, reserva e base, né? Se você puder ter jogadores que você não precise assim trazer da base para completar, você pode fazer, né? Por exemplo, lateral esquerdo atual, né? Os laterais esquerdos atuais, você tem Alex Telles, você tem Cuiabano e você tem Marçal, você tem 3. Você não precisa trazer um garoto da base. Poderia até trazer, botar o quarto, mas você sabe, esse garoto não vai ser relacionado, ele não vai ter oportunidade, ele vai ter experiência de treinar ali. Mas não tem necessidade imperativa de você colocar o jogador ali naquela situação. Eu estou falando aqui hipoteticamente, tá? Até porque nós vamos precisar também de um lateral esquerdo. O Cuiabano vai embora, o Marçal já está com uma idade avançada, né? A sua carreira já está se encaminhando para o final. É um jogador que tem um grave histórico de lesão, né? E temos o Alex Telles, que também é um jogador que tem um grave histórico de lesão. Então você vai precisar de mais um. Lucas Esquivel é o meu nome preferido. Lucas Esquivel lá do Atlético Paranaense. Cara, são coisas que você vai tendo que fazer obrigatoriamente por conta das deficiências que você vai tendo. Mas aí eu já estou fazendo isso, já botei lá minhas opções. O nosso canal é o único canal que dá para você opções. Se você acompanhar os vídeos, vai vendo os vídeos passados. Todos os vídeos são numerados, né? Assim, há 5, 6 vídeos atrás, nós falávamos sobre esses jogadores aí. Goleiros, como o caso do Cambeses, né? Tem o goleiro da Independente Del Valle, da LDU, aliás, o Gonzalo Valle, o nome dele é Gonzalo Valle, né? Tem o Lucas Arcanjo do Vitória, tem o Rocher do Internacional, mas eu já comentei, o Rocher deve ganhar um salário muito, muito alto por ser um jogador de seleção uruguaia, né? Então tem muitos goleiros aí que estão no mercado. E assim vai, posição por posição, nós temos lá todas as posições com indicações do canal, minhas indicações. Eu vou lá, procuro, faço uma pesquisa, vou vendo.
aí seleciono alguns que possam interessar o Botafogo e vamos embora. Eu gostaria de botar ali o Odegaard, né? Já falei sobre isso. Donnarumma, gostaria de tudo isso no Botafogo, mas não é o caso. Bom, o outro assunto agora que é também diariamente abordado na mídia botafoguense é a questão do John Textor. Eu entendo você, torcedor botafoguense. Por quê? Porque você só tem o Botafogo. Você só tem o Botafogo. Você é torcedor do Botafogo, você não vai pensar no Flamengo, você não vai pensar no Fluminense, você não vai pensar no Vasco. Mas isso é você, torcedor. Isso é você. O John Textor e assim os demais investidores, eles têm uma vida comercial, uma vida financeira. Eles não têm o Botafogo, né? O John Textor, por exemplo, ele tem várias empresas. Eu quero lembrar você, dirigente do Botafogo do passado, para você entender como é que é o dirigente. Dirigentes do Botafogo no passado, que levaram o Botafogo à quase falência, também são empresários. Grandes empresários, por sinal. E você não vê notícias de que a empresa do dirigente tal faliu. Você vê isso? O dirigente tal faliu a empresa, ele era presidente do Botafogo, ele era presidente do Fluminense, a empresa dele faliu. Você vê isso? Não. Por quê? Cara, porque ele está diariamente cuidando da empresa dele. Ele está diariamente, cuida do clube, mas cuida da empresa. O principal para ele é a empresa, é a vida empresarial dele. Porque se ele vai à falência, depois quem vai dar a comidinha pro filho dele? Então é a mesma coisa o John Textor. O John Textor está tirando 1 bilhão, 3 bilhões para comprar um time na Inglaterra e poderia pagar 350 milhões do Botafogo. Tá bom, mas ele vai fazer isso por quê? Qual a razão do John Textor, não o torcedor, não você, torcedor? Qual a razão do John Textor fazer isso? Qual a razão do John Textor fazer isso? Você prefere um clube que te proporcione 1 bilhão de reais, que foi a nossa receita, né? A nossa receita atual, ou você prefere um clube ali que te dê ali 200, 300 milhões de euros? 100 milhões de euros todo ano. O Botafogo fez 1 bilhão de reais nessa receita atual. Você já viu o preço da camisa do Botafogo? Quase 500 reais, cara. Quase 500 reais uma camisa. Você não tem como comprar. A torcida não tem como comprar. Compra muito? Compra. Eu comprei aqui. Na realidade foi meu filho que me deu a camisa. Nós fomos lá ali no Barra Shopping, né? Ficamos ali monitorando a chegada da camisa. Essa aqui é a primeira versão da Reebok, né? É a primeira versão. Por que você não tem outras? Não, eu tenho outras, 2. Mas eu não boto muito porque eu não gosto de propaganda de bet. Cara, tô fora, não quero bet, não quero saber de bet. Entendeu? Então, como vem propaganda ali, eu não tenho, não comprei, não quero usar. Usa a minha, tenho essa aqui, para que eu vou ter 10 camisas do Botafogo? Não preciso. Eu não sou YouTube, eu não sou um torcedor fanático, eu sou torcedor. Mas o John Textor, cara, ele não tem motivo nenhum para tirar todo o dinheiro dele para pagar a dívida do Botafogo. O objetivo dele, cara, é ter lucro, é ter condições de ter mais e mais progressão ou projeção no mundo internacional do futebol. No mundo internacional do futebol. Então ele não vai fazer isso, cara. O dinheiro que ele tem e o dinheiro dos investidores são pacotes carimbados, né? Discricionário. Receita discricionária. É para aquilo, vai utilizar para aquilo. Aí daquilo ali, gerando lucro, ele pode tirar dali e injetar aqui. Tira dali e injeta aqui. Vou te dar um exemplo. Igor Jesus. Vendido pelo Botafogo lá pro Nottingham Forest. Quanto vendeu o Igor Jesus? Vendemos por 3 milhões de euros.
3 milhões de euros. Tudo bem, mas vendemos por 3 milhões de euros. Um jogador que custa 10 milhões, vamos imaginar isso. Mas ficamos com 30%. Ficamos com 30%. 10 milhões de euros. Aí chega lá no Nottingham Forest, cada história. Aí é vendido lá por 100 milhões. Porque já a conversa vai ser de euro para euro. Euro para euro. Aí vende lá por, vamos botar lá 50 milhões. 50 milhões, o Botafogo tem 30%. Então o Botafogo tem 15 milhões. Direito a 15 milhões dessa negociação. Nottingham Forest para outro time qualquer. 50 milhões, 30%, 15 milhões. O jogador que valia 10 milhões, você vendeu por 3, você recebeu mais 15, ficou com 18. É assim que funciona. É assim que funciona. Você queria vender por 10 e continuar com 10, ou que você queria vender por 3 e depois transformar em 18? Qual a sua opinião? É assim que você gerencia a sua carreira? Bota lá seu dinheiro na poupança só para ficar ali com aquele rendimentozinho da poupança? Se você é um investidor, você vai fazer investimento. Correto? Buscando o quê? Buscando a maior rentabilidade para você. E é assim que funciona. O Botafogo em si não tem condições de trazer rentabilidade para o John Textor. Tem condições de trazer rentabilidade para o próprio Botafogo. Mas e aí o que o John Textor faz com o Molenbeek? O que o John Textor faz com a Eagle? O que ele faz? Com a parte do Lyon que ele ainda detém? Né? Vai fazer o quê? Vai ficar só Botafogo e lá. O que ele vai fazer com lá? Ali. É igual você pegar um boi. Pega um boi, você tira o filé, a picanha, aí tu vai e deixa a alcatra estragar, o alcatra, né? Ou alcatra. Você deixa o alcatra estragar, você deixa a maminha estragar, que tá dentro ali do alcatra, né? A parte tá ali. Você deixa o contrafilé estragar, porque você queria a picanha. Você deixa o cupim estragar, o acém. É assim que você faria se você fosse um fazendeiro. Você mataria o gado, para fazer só o corte da picanha. O resto você deixa lá estragar. Você não cuida. Você não limpa, você não trata. É assim, cara. É assim. Então, o Botafogo não se paga. O Botafogo e o John Textor quer uma fórmula de gerir o Botafogo sem o Botafogo ter necessidade de só receitas dentro do território nacional. É isso. Ontem, inclusive, na live do nosso amigo Anderson Mota, ele mesmo falou isso. Eu vi a live dele de manhã, eu já tinha colocado a live dele de manhã, eu falei, cara, o John Textor em breve deve vender as ações dele do Lyon, retirar o Botafogo de dentro da Eagle Football e dentro de um novo projeto recomeçar os seus projetos, os seus propósitos, recomeçar os seus objetivos. Por quê? Porque lá no Lyon já deram uma pernada nele. Lá ele não manda mais. Lá ele não manda mais. Então ele vai fazer uma negociação, tem uma dívida, vamos imaginar aí que seja de 500 milhões de euros. Se as ações dele valem 700 milhões de euros, ele paga a dívida e tira de lá 200 milhões. Ó, eu vou vender minhas ações para vocês, vocês vão pagar a dívida, vão me dar o equivalente à minha parte, 200 milhões, eu levo 200 milhões, deixo 500 milhões aí para pagar todas as dívidas, vamos fazer aqui o contrato, tá pago, pega 200 milhões, investe lá, aí sim no outro projeto, aí pega desses 200 milhões, pega 50 milhões, traz para dentro do Botafogo para poder recomeçar. E assim vai. Eu sei que o vídeo tá chato, mas, cara, não tem assunto. O assunto é esse. E você precisa entender, o torcedor botafoguense. O John Textor,
É John Textor, ele não é Botafogo, ele é John Textor. E o John Textor, ele tem multiclubes. Ele tem um boi, ele não pega, mata o boi só para cortar a picanha. Ele mata o boi, tira a picanha, mas cuida das outras partes. É assim que funciona. E ele não dá total atenção. Você já pegou um churrasco? Bota um churrasco. Pensa no seguinte, bota um churrasco, bota a picanha lá, bota uns contrafilé, aí você fica lá só tirando picanha, picando, e o contrafilé lá queimando. É isso que você faz quando você tem um churrasco? Estou te dando um exemplo, uma alegoria. Estou montando aqui uma alegoria para você entender. E eu tenho certeza que desse churrasco aí, o Botafogo não é a picanha. O Botafogo não é a picanha. Correto? Então, vamos ter paciência, vamos acreditar, eu acredito. Eu acredito que se ele não ficar no Botafogo, ele vai vender o Botafogo, a parte dele dentro do Botafogo, para um investidor muito melhor do que ele, muito mais independente do que ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso pelo Botafogo. Então, desculpa, o vídeo chato, realmente não tem assunto. Saudações alvinegras.